gente! Estamos aqui novamente com mais um podcast Me Exclui Que Eu Gosto. Nossa, agora eu gostei. Agora você Começou. gostou? Agora sim, pegou. Pá, pegou embalo. E hoje a gente tá com uma convidada aqui. Sempre, a gente não tem convidado mais ou menos. A gente sempre tem convidado que vai agregar na sua vida, que vai fazer o seu mundo, você ver o mundo de uma forma diferente. Porque a vida é assim, gente. A vida é essa realidade, não é essas mentirinhas que o povo conta por aí, não. Mas antes da gente falar quem é a nossa convidada de hoje, e Nando tá com uma cara esquisita para mim. Então está tudo certo. Vamos continuar. Ele tem esse costume mesmo. Vamos falar dos nossos apoiadores. Gente, a gente tá cheio de apoiador. Eu vou olhar a minha cola aqui, porque é muita gente maravilhosa. Olha onde a gente chegou. Olha onde nós A gente tem que ter cola pra ver os apoiadores, gente. Isso é demais. Mas estamos aqui hoje, gente, com a Imprimac Comunicação Visual. Ela fez as nossas placas, os nossos adesivos e tem muito mais por vir. Mais uma vez a gente tá pressionando você, Imprimac. Viu, Imprimac? A vir aqui dar um tapa na pantera, tá? A Imprimac, gente, faz comunicação visual, adesivos. Então, se você precisa, liga lá para fazer a sua fachada, para fazer suas placas, seus adesivos e afins, tá bom? Também com a gente, Ateliê Arte em Família, que fez o Severino! Maravilhoso! O nosso lindo Severino, que é o nosso mascote, que faz toda a diferença aqui pra gente. Se você quer dar presente pras pessoas, se você quer algo personalizado, vai lá no Ateliê Arte em Família. Também com a gente, a Frampi, que fez as canecas mais lindas desse mundo. Observem. Gente, e esse aqui tá escrito Doutora Aline. Ai, meu Deus, eu vou catar o olho. Eu preciso de um outro negócio aqui no meu. Tem que ser doutora também? Não precisa ser doutora, não. Vou pensar. Lu, vou pensar. Lu, muito vai pôr um obrigada. adesivo aqui. Sim, essas canecas são maravilhosas. Se você quiser personalizados, camisetas, entre em contato com a Lu, que é de Caçapava, mas atende aqui o Vale todo, tá? Também com a gente a Bibit, que faz esses cenários maravilhosos, que a gente é bem bipolar e toda vez a gente troca o cenário e vai ser assim até o fim. Acostumem-se. Obrigada, Bibit, por todas essas opções. E é legal, gente, que vocês vão vendo as opções se vocês querem fazer festa, se vocês quiserem fazer um coffee, pra ter algo lindo pra você fotografar, tá bom? E também com a gente a loja, inclusive temos, agora a gente mima os nossos convidados. Ai, gente, é muito chique. Muito chique. Com produtos maravilhosos, sem glúten, sem lactose. Se você é celíaco, se você tem algum tipo de intolerância, vai lá falar com a Adri. E se não tiver, também pode ir, porque tem produto fat, Exatamente. Viu? Coxinha. Delícia. Sem glúten, mas tem. Sem glúten. Só que, gente, de verdade, eu nunca gostei de pão de mel, tá? Vou abrir, julguem. Mas o pão de mel da Adri... Agora eu gosto de pão de mel, só que da Adri, sem glúten, sem lactose, maravilhoso. E vai lá. É só isso que eu tenho pra falar. Gente, pra não você. É propagandinha, viu? É bom de verdade. Mas eu queria comer 18. A gente vai fazer propagandinha aqui? Não, é porque as pessoas podem achar que a gente tá fazendo merchanzinho. Não é merchanzinho, não. É comprovado. Eu já comi metade do bolo que ela trouxe, tá lá fora. Aqui, os convidados quase ficaram sem. Exatamente. Aqui a gente não vai trazer coisa ruim pra vocês. Aqui porque, a gente mata a cobra e mostra o pau. Gente, a sua caneca, fala pra mim, a sua caneca personalizada tem cabelinho? A minha tem. Cabelo maluco? Então, é o seguinte, a gente não vai trazer coisa ruim pra vocês. E pra finalizar, a gente tá aqui, nesse lugar maravilhoso, com essa mulher linda, com essa mulher que faz as fotos mais incríveis do mundo, uma artista, gente. Laura Marengo Fotografia. Oi! É ela. Se você... Vai que não conhece, né? Vai que vocês não sabem que sou eu. É difícil, né? Mas vocês não me conhecerem, porque essa aqui, ela se apresenta pro mundo inteiro. Mas tudo bem. É isso. Vamos apresentar a nossa convidada. Laura Marengo, é com você. A Aline, ela deixa a parte mais difícil pra mim, porque você viu que eu já confundi as coisas aqui, né, Gabi? Mas gente, eu tô torcendo pra ela confundir. Quem que é? Eu não vou confundir. É. Não, é a Gabi que tá aqui com a gente. Não, o nome dela eu não vou... Gente, eu posso abrir o que aconteceu? Pode. Eu cheguei e falei assim pra ela, Gabi, então a gente vai falar aqui sobre burnout. Ela, não, borderline. São tudo primo, não são? Porque no caso, a pessoa aqui tá entrando num burnout, entendeu? Então ela acha que o mundo tá jogando tudo pra ela. Olha só, é conspiração. Tá projetando pra ela. Projetando. Mas, gente, nós vamos falar de um assunto muito interessante, né, Gabi? Muita gente não sabe o que é borderline. Não faz nem ideia, né? Segundo o Nando, é o Border Collie. A Borderlandia dos Border A Collies. Borderlandia dos Border Collies, exatamente. É a chefe. É tipo a abelha rainha. Não, mas a gente não fala que os cachorros combinam com os donos. O Borderline vai ter um Border Collie com certeza. Com certeza, entendeu? não, é bem típico.
E, Gabi, Você primeiro... vai ter o Tasmania. Ah, não, eu Tudo tenho. bem. Eu já fui apelidada Ele tá disso com essa burnout, semana. será? Tá, com certeza. Com certeza. E, Gabi, vamos lá. Bom, primeiro, seja bem-vinda. Obrigada. Espero que esteja se sentindo bem-vinda, acolhida, amada. Porque Não essa é a nossa... assustada. Não, assustada é impossível não ficar, né? Um pouquinho sem Mesmo que ela não esboce assim, depois ela fala, nossa, que medo. Mas... Os vizinhos têm medo de você, com certeza. Não, Isso é um os vizinhos- fato. Os meus vizinhos são tranquilos. Tranquilão. Bom, Gabi, seja bem-vinda. Eu tenho muitas perguntas para te fazer, mas geralmente eu travo e quem faz as perguntas é a Aline. Entendeu? Geralmente é ela que faz. Ela é toda Aí ela polida para vem- falar. Aí ela vem com a quinta série dela e dá um arremate. Você vai perceber que eu tenho o meu senso de humor um pouco mais aguçado nesse sentido, porque aqui ela é doutora mesmo. Por isso que a caneca dela tem o DR ali. Mas eu vou te fazer algumas perguntas, mas geralmente a Aline faz as perguntas mais sérias. Então não fique triste comigo se eu fizer perguntas engraçadas pra você, tá bom? Porque eu vejo graça nas coisas. Estamos prontas. Que ótimo! É sobre isso, então. Bora lá. Bora lá. Gabi, pra quem não sabe, eu quero que você se apresente, porque a Gabi, o borderline é uma parte pequena da sua vida, né? A gente Sim. não pode resumir uma pessoa a um diagnóstico. Eu queria falar que você falasse um pouquinho pra gente quem é você, qual é a sua profissão, e aí sim falasse como que começou a sua jornada pra descobrir o que o seu diagnóstico é hoje, o borderline. Ai, meninas, eu tô muito feliz de estar aqui. Confesso bom! muito pra vocês que eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. E fiquem muito lisonjeadas, que eu falei de vocês na minha terapia essa semana. Eu já tinha participado de alguns outros podcasts, mas eu sinto que ele tem um gosto diferente, porque é a primeira vez que eu tô sentando pra falar com mulheres. Ai, que gostoso! Fala mais. Eu sendo cancelada pelos outros podcasts. Não Ai, tem gente, problema. desculpa. Não tem problema. Desculpa. E é a primeira vez também que eu tô sendo convidada pra falar sobre algo pessoal da minha vida. Então, isso pra mim também é muito significativo, porque geralmente as pessoas me convidam por eu ser psicóloga, né? Sim. Então, até vou começar essa minha apresentação deixando a psicóloga por último. Que legal. Eu sou a Gabriela Marcondes Brandão, sou nascida em Caçapava, Taiadinha, mas moro aqui em Taubaté, me formei aqui em Taubaté. Sou casada com um palmeirense, roqueiro, super gostoso. Um beijo, Pedro Brandão. Por isso, verde. Inclusive, combinando com o nosso com o podcast. Palmeiras. Não, e E com o o nosso... podcast. Você não tem noção como você está harmônica nesse Sou a lugar. estética Sim. aqui com o Com ambiente. certeza. E sou filha única, meu pai soldador, se aposentou, né? Logo cedo ali, peão de fábrica, minha mãe professora. Então, nasci com EVA na mão, cortando coisas pro mimeógrafo delas. Que Quem legal. lembra? Vocês estão ficando velhas, quem lembra Garrafa de mimeógrafo? pet, garrafa Ai, que pet é sua tristeza. melhor amiga. Melhor amiga, aqueles arrozinho no feijão que crescia, sabe? Então, assim, fui criada nesse lar, né? Minha avó sempre teve muitas questões com saúde, então, diabetes, enfim. E eu até arrisco a dizer hoje, com o conhecimento que eu tenho, que a minha avó também convivia com borderline. E a gente sabe que a saúde mental ela é muito recente ainda, né? Eu acho Sim. que desde a pandemia que a gente começou a falar mais sobre isso. Mas falar de psicologia, de terapia há 50 anos atrás, na época da minha avó, então, nossa, é aquele lugar que a gente sabia, né? Que era a pessoa ser internada, ela tinha que ser retirada da sociedade. Camisa de força. Camisa de força. Então, assim, uma questão bem Não era nem delicada. psicologia, era mais psiquiatria Isso, e internação, né? Isso, era esse o método que eles viam para tratar, né? Um avô que foi caminhoneiro por muito tempo e os meus outros avós também sempre trabalharam em lavouras. Então, assim, eu vi de uma família muito simples. A minha mãe, ela sempre falava para mim, né, Gabi? Se você quiser se formar, a gente vai ter que tentar alguma coisa, porque eu não tenho grana para pagar. Então, a minha mãe se formou pelo FIES e eu também me formei pelo FIES. Que legal. Olha. Então, aí agora eu vou falar. Sou psicóloga, pós-graduada em saúde da mulher. Fui diagnosticada aos 17 anos com transtorno de ansiedade generalizada. E aos 26, esse ano, tardio, o borderline. Sim. E esse é um pouquinho da Gabi. Caraca, gente. Gabi, e a gente sabe, né? Agora a gente pode afirmar, sabendo que você tem borderline, o TAG, ele é uma comorbidade, né? Porque não tem como ser borderline e não ser ansioso, né? Sim. E é muito engraçado, porque assim, ser psicóloga é sentir os gatilhos, é ouvir as frases e falar. Quando ela chega e fala assim, um beijo pro meu marido, Verdão, você fala assim, borderline. Porque pra quem não sabe, gente, borderline geralmente é aquela pessoa, né? Você vai falar melhor, que
Você tá namorando um pagodeiro? Você vira pagodeiro. Você tá virando um roqueiro? Você tá rock and roll. Você vai namorar um pai de santo? Vai baixar a entidade de você não tá entendendo. Conta um pouquinho. Como é que... Mas conta do início. Quando que você começou a... Agora sendo psicóloga, né? Que o seu borderline, ele começou a falar mais alto. Porque a gente sabe também que tem muita remissão de sintoma, né? Sim. E fases que você tá mais ativa, menos ativa. Como que começou? Aonde você presenciou os seus primeiros sintomas para as pessoas que são... consigam diagnosticar? Porque é pouco falado, mas eu acredito que o borderline é um dos diagnósticos em que a pessoa mais sofre. É muito sentimento de vazio. E muita gente não sabe o que é. Eu acho que é Não. interessante você falar um pouquinho Sim. sobre isso, Gabi. Porque de verdade, desculpa te interromper, fica- é porque realmente é um assunto onde muita gente não faz ideia do que é o borderline, né? Sim, sim. Tem o lado sombra, né? E tem o lado luz. Mas tem gente que vai olhar esse podcast aqui e vai falar assim, o que é isso que ela tá Sim, falando? sim. É alguma pós-graduação em psicologia que ela fez? É um cachorro? É um cachorro? Que tipo de bicho é esse? Aham. Fala um pouquinho pra gente, Gabi. Já emendando depois na pergunta da Aline, mas explica pra gente um pouquinho, pode ser do seu jeitão, o que você quiser Aham. falar, o que é o borderline. Sim, como eu estava até conversando com a Ali no backstage, né? O transtorno de personalidade, ele nunca ele é diagnosticado, né, antes dos 18. Então, acho que a primeira dica, orientação, assim, para quem vai assistir esse podcast, vai começar a se identificar, é se você tem uma criança, um adolescente, você pode observar e ainda tem como, vamos dar uma dizida assim, revertida na situação. Aham. Depois dos 18 que a gente fecha um diagnóstico de personalidade. Então, tudo que eu vou contar pra vocês da minha infância são sinais pra vocês observarem na história de vocês, Sim. ou até mesmo quem convive com um adolescente, uma criança. Mas depois dos 18 aí é assim que a gente fecha o diagnóstico. Sim. E existem coisas que a Gabi sempre foi taxada de carente, de dramática. Então, quando eu era criança, tem uma história muito engraçada. Eu fui pra escola e os meus pais trabalhavam, né? Meu pai era peão de fábrica, minha mãe professora de escola pública de manhã e à tarde. Então, vocês imaginam, né? Criada com os avós, obviamente. E aí... Empinava pipa no ventilador. Não, catava sucata com o vô, montava banco. Até hoje meu vô tem esses bancos. Um beijo, vô. E aí, a gente fazia essas coisas. E aí, minha mãe falou assim, tá na hora de colocar a Gabriela na escola. Eu tinha, sei lá, acho que uns 4 anos, mais ou menos. E aí, foi o primeiro processo que eu comecei a vivenciar do borderline já aparecendo, mas que até então era graça da Gabi, carência da Gabi. Eu fui pra escola, era muito perto a minha escola da casa dos meus avós. Então, a gente ia a pé, eu e meu avô. Gente, chegou no primeiro dia de aula, eu não queria ficar no primeiro dia de aula. Falei, vô, não quero ficar aqui. E um dos sintomas do borderline é sentimento de vazio, medo de abandono, medo de rejeição. Então, eu vi aquela criançada toda, eu não fiquei feliz, de tipo, vou brincar com criança o dia inteiro. Não, eu queria ficar na casa dos meus avós. Meu vô ficou por 3 meses seguidos, sentado no banco de fora da escola, Ai, pra eu não me esse sentir vô sozinha. é demais mesmo, Vovô né? Marcondes, um sucesso, tá vivão, vai entrar comigo no casamento mês que vem. Então, Olha, vai, do vovô. banco da escola ele foi promovido. Foi upgrade. E as professoras tiveram muito carinho, assim, do tipo, não, a Gabi, ela tá tendo dificuldade de ficar na escola sozinha, então vamos colocar um banquinho. E eu ia, fielmente, a cada meia hora, olhar pra ver se o vovô tava lá. E aí eu via o vovô Olha, lá, gente. dava um ceninho e voltava. Olha. E já eram sinais, porque qual criança que fica 3 meses desse jeito? 3 já meses foi. um tempo, muito né? tempo. É muito né? tempo. E aí, depois também de adulta, que eu fui descobrir que isso chama ansiedade da separação. Sim. Que também a criança vive quando ela tem muita dificuldade de ficar longe dos cuidadores. Seja um pai, um avô, um tio, uma tia, uma mãe, enfim. Mas era a Gabriela carente, xodó do avô. Eu não era vista como, tipo, nossa, a Gabi tá apresentando alguma coisa, precisamos levar ela. Ela Eu só também- é mimada pelo ela é mimada vô. pelo avô. Aham. Então, assim, família que não tem psicólogos, ninguém falava de psicologia, esse foi o primeiro start, minhas situações com o vovô. E aí, quando eu comecei a ir para a escola, já no ensino fundamental, que eu já tinha uns 10, 12 anos, apareceram outros sintomas. E aí, os sintomas eram da necessidade também de aprovação, que também é um dos sintomas, de ser aceita, de ser amada. Eu lembro fielmente, na época não tinha os nossos celulares de hoje, era aquele celular de anteninha, de cobrinha, né? E eu lembro de catar os telefones e fielmente ligar todos os dias para 2 amigas, para perguntar com quem elas iam sentar no dia seguinte. Olha. Só para ter certeza que elas iriam sentar comigo. Vocês acreditam? Ó, até me emociono um pouco falar Gente. disso. E eu não via isso como algo errado, porque eu achava que todo mundo era assim. Então, isso também é algo para, se você percebe que você tem uma instabilidade emocional muito grande, você flutua muito entre a raiva, a tristeza, a alegria, a emoção, a necessidade de ser aceito,
vamos procurar ajuda psicológica, né? Será que eu tenho borderline? Vamos indicar algumas pesquisas Vou ali. fazer uma porque... listinha aqui, ó. E era fielmente, todos os dias. Fielmente. Eu ligava, oi, com quem você vai sentar? E eu lembro de na van, eu ia de van pra escola. E eu dava a vida pra sentar perto da porta, pra hora que abrisse, eu ser a primeira a arranjar os lugares e falar, amigas, eu guardei. E como me doía. Era uma maratona, né? Era uma maratona, Ali. Mas é aquela coisa, é uma prisão na realidade, É uma né? prisão. Porque assim, é viver em angústia o tempo inteiro, né? Um mar de angústia, né? E quando elas não sentavam, era mais ainda. Outro sintoma do borderline também é a instabilidade com a autoimagem. Isso eu comecei a vivenciar também aos 14, 15 anos. Então, eu colocava leg debaixo da calça jeans só pra parecer que eu tinha mais perna, porque todas as meninas eram mais desenvolvidas que eu. E eu Olha. passava fielmente também todos os dias, indo com 2 calças pra aparentar. Eu lembro que uma vez, quando eu compartilhei isso nas redes sociais, depois de muito tempo, outras garotas falaram também que passaram por isso. E eu lembro, o meu cabelo ele é um pouco mais enrolado, e eu lembro de uma vez que queimou a chapinha, eu até me emociono também falando disso. Queimou a chapinha da casa dos meus pais, e eu acordei, tipo, 1 hora antes pra pegar o ferro pra passar no meu cabelo. Só pra ninguém falar do meu cabelo. Porque você não aceitava ele. Não, eu não aceitava nem o meu cabelo e tinha dificuldade também de entender que eu poderia ser amada do jeito que eu sou. Sim. Sem precisar me encaixar num padrão de um cabelo extremamente liso. Na época, era chamado progressiva, né? Que fazia bastante naquelas épocas. E aí foi passando. E aí eu fui desenvolvendo outras coisas. Também não sei quem tem esse costume, né? De puxar fios do pelo, do corpo, assim, da sobrancelha, dos cílios também. Chama-se tricotilomania. Sim. E todas as minhas fotos da minha festa de 15 anos, eu tô sem uma sobrancelha. Olha. Porque eu puxava também, e já era ansiedade. Isso que É. você falou, né, Ali? É muito confundido a ansiedade, a depressão com o border. Porque os sintomas ansiosos... Eles são muito depressivos, parecidos. Eles estão... Aham. Na realidade, todo borderline, ele vai... É muito parecido... Assim, todo diagnóstico, seja ele transtorno de neurodesenvolvimento, né? Seja o TDAH, que é neurodesenvolvimento, seja o autismo, o borderline, o bipolar, eles vão conviver com... Vou falar de uma forma grosseira. Eles vão viver com ansiedade e depressão. Só que Que de uma bom, né? forma diferente, né? Bom, né? O borderline, ele tem uma estafa mental e emocional. E essa estafa mental e emocional, ela é, vamos assim, aliviada muitas vezes com se você se machucar, você tirar os seus pelos, você muitas vezes tem a questão do pensamento suicida. O TDAH, ele pensa tanto que às vezes ele fica cansado de tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Então ele tem um burnout de tudo, da vida, porque ele tem muito pensamento. Só que o border é muito sentimento. Então assim, será que vai gostar de mim? Será que vai sentar do meu lado? Será que eu tô bonita? Será que... Então assim, tudo gira em torno de medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. O TDAH já é aquela necessidade de fazer tudo bem feito, mas não saber se está no lugar certo, e aí cada pensamento que ele tem diferente, ele pensa 355 vezes aquele pensamento. Então, assim, é muito pensamento. E esse pensamento é torturante, então estafa. Então, é muito normal chegar numa estafa, né? Já o autista, ele tem muita sensibilidade. Então, por exemplo, se ele se coloca num lugar que ele fica ansioso, que tem muito som, muita luz, muito barulho, muita gente, ele pode ter uma crise, que ele, ai, quero sair daqui, não consigo e tal, e depois ele tem um shutdown, que é como se fosse numa depressão, que daí a energia dele acaba. Só que assim, à luz da ignorância das pessoas, tudo parece a mesma coisa, né? E muitas vezes parece o quê? Frescura. Né? Eu acho que a grande maioria vê isso como frescura ainda, né? Grande maioria. Porque eu acho que quando você desabafa com alguém, você tá falando aqui agora, eu brinco, porque toda vez que a gente vai entrevistar alguém aqui, eu falo, gente, mas olha... Porque eu me sensibilizo com a conversa, porque é muito difícil alguém que olhe pra você e fale, cara, tô te entendendo. Ou que te acolha. Geralmente a pessoa tá olhando com um olhar assim,
frescura, gente. Que bobeira. Porque a parte emocional, eu falo, se você tá doente, você vomita. Se você tem um problema na sua perna, você manca. Agora, ninguém consegue tocar no seu mental. Ninguém consegue sentir o que você tá sentindo. Tanto é que eu acho é muito comum as pessoas que deprimem falarem assim, eu nunca mais julgo depressão. Porque você perde o controle da sua mente. E isso você fala assim, nossa, é impossível isso acontecer. Mas é possível. Só que tem acontecido cada vez mais, né, Gabi? Sim. Mas continua. E aí? Passou os 15 anos, chegou na idade adulta, chegou na faculdade. Aí foi piorando, né, gente? Porque não tinha um tratamento. Na época eu não fazia terapia. E você não sabia também. E eu não sabia o que eu tinha. Eu sabia que na verdade, eu achava que todo mundo era assim. Eu achava, todo mundo... É comum, é normal. Todo mundo deve pensar como eu. Né? E aí, então, eu não vi isso como um problema. E a minha família também não vi isso como um problema. Então, isso também é muito importante, né? Hoje, quando eu atendo mães, enfim, e elas falam alguma coisa dos filhos, já começa a dar alguma orientação. Vamos buscar uma ajuda, né? Será que isso daqui não é um sinal de alguma coisa, um sintoma aparecendo? E aí, passei dos 15, virou o quê, gente? Uma questão de uma relação abusiva. Óbvio, o que um borderline precisa? Ser amado. E aí, qualquer vestígio de uma relação abusiva é tudo que o borderline, em tese, disfuncional vai precisar. Ser amado ao extremo, um relacionamento abusivo Eu costumo ao extremo. dizer, narcisista sente o cheiro de borderline. Sim, exato, Ali. E aí, uma das primeiras relações que eu vivi foi uma relação extremamente abusiva, na qual fui traída diversas vezes. E a primeira vez que eu tô falando, assim, em voz alta, assim, eu me sinto muito preparada e aberta, acolhida aqui dentro de vocês mesmo. Que a gente tá tendo essa conversa para falar que eu sofri, de fato, violência psicológica, física, sexual também. Meu Deus. E para mim, isso foi muito difícil, porque isso aconteceu por volta dos 14, 15 anos, eu era muito nova, e eu fui ter dimensão do que estava acontecendo aos 20 e poucos, sabe? Então, isso foi muito difícil para mim, porque eu achava que era normal. Então, eu achava que era normal um cara ter uma fala do tipo, nossa, seu vestido tá muito curto, se você não quiser dar a entender algo, não venha com E esse você vestido. via isso como amor. Eu via isso como amor. Cuidado. Cuidado, proteção. E todos os abusos, a culpa era sua, óbvio. Exato. E assim, era uma relação muito disfuncional mesmo. E foi muito assim, eu acho que a frase que mais me impactou ainda foi assim, uma frase que eu escutei que era assim, eu queria muito ter um filho com você, porque aí ia ser a única forma da gente estar sempre juntos. E eu fui demorar muito tempo para processar que isso era um abuso e as violências que te prender pro resto isso. da vida. Exato. Então, assim, eu lembro que demorei muito tempo para sair dessa relação também, porque como o borderline tem a necessidade de ser amado, para ele também é muito difícil saber o limite do amor. O que é amor? E tem medo Né? de abandonar também, porque, Sim. de certa forma, você sabe... Você tem alguns sinais que o seu relacionamento é abusivo, mas quando você pensa em sair, é uma dicotomia. Sim. Ninguém vai me amar como ele, mas ele também vai ficar sozinho, tadinho. Ele vai sofrer. Você se coloca num lugar da pessoa, porque eu acho que uma coisa que eu acho muito bonito no borderline é que eu não sei se eu conheço pessoa com empatia maior que a dele. Por isso que é muito difícil assistir alguns filmes, por isso que é muito difícil fazer trabalho voluntário. Porque se você for, às vezes, numa creche, você vai levar 5 crianças para sua casa. Se for num canil, 5 cachorros. Tô com uma vira-lata lá em casa. Tereza. A gente vai... Olha, eu falando a gente como se eu tivesse, né? Eu me gente. vejo... a gente. Então, me fale mais. Então, a gente com esse problema aí... Cara, eu sou esse nível aí. Eu não tenho... Hoje eu fujo. Lógico, não tem nada a ver com borderline, não, com certeza não, mas... Com certeza também não sei, né? Mas já não sei mais nada. Os traços aí, todo O mundo tem. TDAH eu sei que eu tenho, ok. Agora o resto... Mas assim, essa questão emocional, que é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe. Porque o que as pessoas olham, né, hoje? Os neurodivergentes, o transtorno emocional, mental, como algo que exclua literalmente você do resto do mundo. Então, muita gente fala que, por exemplo, que o autista não tem sentimento. E muito pelo contrário, né? Não é isso. As pessoas não têm essa visão. E quando fala de transtorno mental, é isso. Ah, mas você tem TDAH? Ah, então, você não pensa em ninguém, né? Você só pensa em você, porque os seus pensamentos são o que você domina. Então, é só sobre você, não é sobre o resto.
O que você vê isso, Gabi? Como que você vê essa forma? Quando você já tinha o diagnóstico, quando já recebeu o diagnóstico, como que você, quando você comenta com alguém, como que é a reação das pessoas? O que elas enxergam nisso? Quando você tem um diagnóstico, né? Que você não é um achismo, você já tem o diagnóstico. Isso. A questão do borderline tem muito o preconceito em si, exatamente pela emoção. Então, pessoas desequilibradas, pessoas que são manipuladoras, pessoas que são egocêntricas, pessoas que são carentes demais, pessoas que vão acabar com a sua agressiva, vida. né? Que vão acabar com a sua vida, que vão exatamente. acabar com a sua vida. Tanto que quando eu descobri o diagnóstico esse ano, né, que foi aos 26 anos, eu já estava casada, né? Eu já sou casada. E o meu medo era exatamente, e o que o Pedro vai pensar? O que minhas pacientes vão pensar? E eu fiquei, assim, semanas na terapia processando, e eu lembro que o meu marido só falou assim: a gente já sabia que você, né... Tinha um probleminha. A gente sabia que tinha um com probleminha. algo. E algo que, assim, todo mundo, principalmente a minha psicóloga, Paula, ela fala bastante sobre isso, né? O problema não é a questão da gente ter algo, mas é se a gente vai tratar ou não. Exato. E as minhas amigas me abraçaram muito. Eu fiz até um chá revelação, porque a gente não sabia, né? Se era TDAH ou era... E aí no WhatsApp eu falei, gente, vocês acham que é o quê? TDAH ou borderline? Tipo assim, vota azul, vota roxo, né? E aí as minhas amigas falaram a mesma coisa. Amiga, a gente amava você antes. Agora que você sabe o que você tem, você só vai continuar tratando. E você já faz isso muito bem. Então tem esse diagnóstico, até porque as pessoas famosas, né, que possuem esse diagnóstico é quem? Britney Spears, Andrés Urach, uma galera muito de boa, Amy Winehouse. Então, assim, as pessoas veem... Gente tranquilona. Gente tranquilona. Saúde mental estabilizada. Não, tranquila. Então, é exatamente isso, né? As pessoas falam assim, nossa, meu Deus, a Gabi tem a mesma coisa que a Andrés Urach, tá? A Gabi vai bifurcar a boca. E eu tipo, não, gente, não vou bifurcar a boca, eu estou medicada e faço terapia. Então, tá tudo sob controle. Isso é muito importante de falar, porque diagnóstico não é prisão. Não. É liberdade. Eu falo, diagnóstico é a mesma coisa que você saber que você é alérgico a alguma coisa, você só não vai se expor. Até porque se você resolver cortar a língua, você vai falar, peraí, eu acho que eu tô precisando de aumentar a dose do meu remédio. Tem que dar uma arrumada Peraí, aqui. tem alguma coisa esquisita aqui. Exato. Então, assim, a gente perceber isso, né? E aí eu lembro que eu fui me desenvolvendo achando realmente é só ansiedade. Porque aí eu fui, busquei terapia, tive outros, consegui sair um pouco desse relacionamento, glórias. E aí eu fui seguindo a minha vida, mas até então não sabia que era abuso. Sabia que era uma relação meio estranha que eu tinha, e minhas amigas não gostavam dele e era isso. Aí fui tendo outros relacionamentos. E aí eu percebi que, nossa, se esse relacionamento eu me prendi demais, agora eu vou me libertar. Vou viver o relacionamento aberto. E é isso aí. A pessoa vai pro extremo, né? Porque o borderline vai vivenciando todas as fases das emoções. Porque essa é a diferença, principalmente, eu acho que a Ali pode me ajudar a responder, né? Com a bipolaridade. A bipolaridade, ele tem ciclos, semanas. O border é tudo no mesmo dia, o tempo todo, o tempo da hora. Tipo assim, é uma roleta russa. Ele te ama diária. agora, amanhã ele já te esqueceu, gata. Você é a O sensação. suprassumo. A hora que ele entendeu que acabou de verdade, amanhã ele já tá apaixonado por outra pessoa. E é Acabou. exatamente Que loucura, assim. né, gente? Era, Pedro, tá? Era. Pedro, essa parte você não vai ouvir. Porque a gente vai deixar que o parado Pedro- pra você. O Pedro é recíproco. Se for recíproco, ele vai ficar com você pra vida inteira. Ele vai fazer a sua olha vida... a Aline livrando a cara do Pedro. Maravilhosa, entendeu? São Divide o pessoas- saquinho da Desglutei com Ó, ele. são pessoas que transam. Você não vai ter problema com isso. Seu relacionamento... Hipersexualidade ativada. Nível hard. Nível Andrés Urach. Não. Alguém pega o meu Rivotril na bolsa. Por favor, põe um pi e deixa preto e branco essa parte. Por favor. E aí Então, eu gente, fui é isso, é vida viver real. Vida Vamos real. esse embora. outro oposto, que também não fez bem, obviamente. E você teve um relacionamento aberto? Tive. E aí, eu acho que foi esse o marco da minha vida, né? Porque aí eu vivi essa relação abusiva ao extremo e eu falei, bom, se o negócio não é me prender demais, então agora eu não quero relacionamento com ninguém. E aí eu tive um relacionamento na qual também envolvia muita, assim... Se era um relacionamento aberto e não tinha acordos, é óbvio que ia dar tudo errado. Sim. Então a Óbvio. gente se machucava muito, tinha muitas questões disfuncionais mesmo na relação. E aí foi quando eu comecei a perceber que alguma coisa não estava muito bem, porque eu começava a trocar muito de cabelo, isso também era muita instabilidade do borderline, né? Na questão. Ai, Jesus amado. Então eu já tive várias cores de cabelo. Então, assim, eu tinha uma. Mas a cor de dificuldade cabelo é grande. azul, verde, Eu rosa. não fazia isso porque a mãe não deixava. Minha mãe botava uma coleira em Ah, mim. entendi. E Mas eu ia você não ia virar pagodeira por ninguém, amor. Acho que não. Então, eu quero que já. depois- Eu não sei. Eu vou chegar Eu não nessa sei. história Eu muito cantei. boa. Eu cantei Ah lá, na o Nando tá marchinha assim, de ó. carnaval por ele.
Eu dancei no ônibus elétrico, eu cantei no ônibus elétrico da marchinha de carnaval, sendo que eu odeio carnaval. Eu estou com medo Bom, desse vamos mudar o podcast. diagnóstico da Laura. Agora a gente tem um diagnóstico de Border borderline. Border Collie. Vamos tirar o Border Collie e vamos pro Borderline. Fazer um Border Collie aqui do lado. Aí a comorbidade TDAH. Pronto, resolvido. E aí eu fui viver esse relacionamento aberto. E aí eu lembro que eu sentia que tinha pilares da minha vida que estavam bem desestruturados, né? E um deles era o espiritual. E aí eu lembro que eu tava nessa relação extremamente, assim, oscilando, né? E aí eu lembro de ser final de ano e a gente ia pra uma confraternização de amigos. Eu e uma amiga minha, esse cara nem tava. E aí essa minha amiga falou assim, amiga, antes da gente ir pro que a gente tem, né, essa festa e tal, eu vou no culto. Eu fiquei, ai, eu no culto, até parece, não sou crente, não. Credo, credo. Aí, beleza. Aí eu falei assim, amiga, vamos, porque eu preciso de carona, né? Então eu vou ficar ali pro lado de fora e tal, né? E aí eu lembro que eu fui criada em berço católico. Então, assim, santos, missa. E aí, quando eu cheguei numa igreja crente, com luz apagada, sem santo nenhum, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Vamos me exorcizar, né? Já não sou muito boa da cabeça, né? Aí cheguei lá, Você ficar soltando a lá. mão na minha cabeça. Então, né? Aí eu peguei, sentei lá e tal. Aí eu fiquei olhando as coisas, o pessoal rezando e tal. Aí eu falei, oi, Deus, sou eu de novo. Sabe aquele cachorrinho, aquele cachorrinho O assim? border collie. O Border O Border Collie. Collie. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu falei, Deus, seguinte, não sei quem é você, sei que você existe, sempre frequentei a igreja, mas seguinte, minha vida não tá nada fácil. Tô vivendo isso, já vivi isso. Se o Senhor existe, eu vou te fazer uma proposta. Postinha. Esse relacionamento, sem pé nem cabeça, o Senhor vai mostrar alguma coisa pra mim. Gente, desafiei Deus. Doida. A gente desafia Doidíssima. mesmo. Mas eu acho que Deus... Doida. Deus curte um desafio. Não, ele tem uns preferidos. Os Ele border, tem, né? os TDAH. É lógico, Ele filha. adora. A gente veio com Ele pincelada ama. a mais. São A os gente protegidos, veio. eles têm upgrade lá do céu. Tem. Sabe, a água de Deus, o terreno, é nosso. A Rua de Ouro, a gente mora naquela rua lá. Eu não tenho dúvida. E aí eu falei assim, Deus, seguinte, ó, não sei o que o Senhor, né, tem pra minha vida e tal, não tô muito bem na cabeça, mas é o seguinte, se esse relacionamento for pra ser, que seja. Mas se não for, me tira logo. Beleza, segui minha vida, saí lá, né, fomos pro evento e tal. No dia seguinte, sem contar pra ninguém, eu voltei na igreja, 6 horas da tarde. Porque o boy tinha marcado de ir na minha casa almoçar comigo e não apareceu. Aí eu voltei lá, eu falei, será que foi um sinal? Sentei bem no cantinho da igreja, O senhor pode ser um pouquinho mais claro? Pode um tijolo escrito assim, não é pra ser. E aí eu sentei assim num cantinho onde ninguém me veria e tal. E aí eu fiquei falando com Deus e tal, e fui embora. Quando chegou umas 8 e pouco da noite, lembro até hoje, era um domingo, em Caçapava, no meu quarto. Quer dizer, o quarto que eu morava com os meus pais. Uma amiga me ligou, falou, amiga, você tá com o Beltrano, né? Eu falei, a gente tá junto, mas ele não tá aqui comigo agora. Ele não tá mesmo, porque ele tá em tal lugar. Não vou fazer propaganda, porque não foi patrocinador, então não tem a ver. Isso aí. Vamos ser Tá claros tal aqui. lugar, ficando com uma outra pessoa. Aí, Safadinho. exato. Baixei Obrigado, com Deus. todos os meus amigos, fomos até esse lugar. Eu não fiz nada, eu só fiquei olhando, precisei da comprovação e voltei. Eu falei, Deus, E você foi não muito falou com rápido. ele? Não, falei com ele, fui embora. Chegou na segunda-feira, na época eu trabalhava numa empresa X. E aí, trabalhando, chorando, tipo, ai meu Deus foi muito rápido, não era pra ser tão rápido. Eu queria saber, mas nem tanto. Eu queria saber, mas não saber. E aí, o Wi-Fi falou assim, ai, desculpa não ter ido e tal. Eu fui jogar bola com os amigos e depois eu fui em tal lugar. Eu falei, eu sei, eu tava lá. Ai, que gostoso. Aí, na época, não tinha figurinhas. Aí ele mandou um emoji assim, ó. Aí eu falei, olha, eu vou sair do meu trabalho, vou te encontrar na frente da rodoviária tal, me espera lá. E aí eu peguei e vim com uma Bíblia. Gente, borderline é assim, né? Quando ele entra num lugar, ele entra de vez. Só fazia uma semana que eu tava na igreja, nem participava de nada. Já era virou missionária. Já era missionária. Já tava com Fui lá saia, pegar a palavra cabelão. de Deus pra ele. E aí eu fui, Tirou o terminei coque. com ele, levei uma Bíblia, falei, olha, Jesus falou comigo. E eu senti mesmo que Jesus tinha falado comigo. E aí eu falei o seguinte, esse relacionamento não tá me fazendo bem mais, então eu acredito que eu preciso colocar um fim. E eu acredito que eu tenho outros propósitos na minha vida. E aí eu encerrei essa relação dando uma Bíblia pra ele. Olha, E aí, gente. depois de 1 ano, foi onde eu aprofundei isso na minha terapia. Fui entendendo também. E aí, até então, também ainda não tinha nome borderline. Era só Gabriela carente, que não para com ninguém e tem ansiedade. Só isso. Só isso. E aí, nesse ano, eu comecei a me aprofundar mesmo na minha espiritualidade. E eu começava a conversar muito com Deus. Eu falava, Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito que eu tenho, né? E aí, eu já estudava psicologia, enfim. E aí, eu me formei
né? Me formei. E aí, nessa fase, né, eu fui descobrindo quem eu era. E aí apareceu outros sintomas do border. Então eu saía com muitos caras que não tinham nada a ver comigo. Como eu tava comentando até com a Ali. Tipo assim, eu até já falei isso em rede social, é muito engraçado. Se eu tava saindo com um cara que era pagodeiro, eu tava lá no show do Exalta Samba. Se eu era funkeira e tava saindo com um funkeiro, meu Deus, amava os paredão da vida. Então eu me adaptava muito, eu era tipo um camaleão. Sim. E isso era muito ruim, porque eu não sabia quem eu era. Sim. Eu era com base Você em perde com a quem eu personalidade, estava. né? Isso. Exatamente, eu perdi a minha personalidade. Então as minhas amigas falavam, amiga, você não tem nem critério, porque, tipo assim, no sábado você tá saindo com o surfista. Aí semana que vem é o arquiteto. Qual Aí, é a outra sua semana base, meu é bem? o músico. Aí daqui a pouco Pai o de desempregado. santo Não e o pastor. Não tinha filtro, não tinha feeling. E a questão não era o estar saindo com as pessoas, mas assim, que não tinha embasamento. E eu fazia tudo pra não estar em casa. Então, não tinha crítica Dava mesmo. sexta-feira, eu ficava desesperada. Eu tinha que estar em algum lugar. E aí, eu li uma vez uma frase que isso me marcou muito e me marca até hoje, que é das minhas feridas que nasçam poder pra curar. E aí eu fui percebendo que o que eu passava, primeiro, não era algo que todo mundo passava, mas era algo que muitas pessoas também passavam. Ai, que E legal. aí eu comecei a me aprofundar muito, principalmente, assim, né, na história de Madalena. Porque a Madalena na Bíblia, né, independente, eu acho, católica, cristã, Sim. todas as Bíblias, Madalena foi uma mulher que ela não tinha clareza dos valores dela. E aí quando Jesus falou, chamou ela pelo nome, ela entendeu o propósito dela. E eu me sinto muito como a Madalena. Então eu falei assim, não, eu tenho um propósito para além disso. E aí eu me formei, né, tava ali para me formar, e eu lembro que eu ainda tinha muita dificuldade de ter a clareza dos meus valores. Eu lembro que já teve vezes, assim, que eu saí com a pessoa e a pessoa falava, ai, você tá fazendo muito barulho para mastigar. E eu parava de fazer. Eu ficava tipo, vocês têm ideia? Era exatamente isso. E aí eu fui trabalhando muito isso na minha terapia, da minha identidade, dos meus valores. E aí, no começo do meu relacionamento com o Pedro, foi a fase que eu estava mais estável. Então eu já sabia que eu queria ser psicóloga clínica, que eu estava me formando, que eu queria continuar loira, ruiva, eu já tinha mais clareza da Gabi, Sim. do meu estilo mesmo, porque também mudava. Se fosse alguns anos atrás, eu poderia estar de terno aqui, ou eu poderia estar com um vestido muito florido. Então, assim, eu fui começando a ter clareza. Continua, Gabi, tá sensacional. Continua, tá bom? Tá, eu vou escutar 8 vezes esse podcast depois. E aí eu fui mudando muito, e aí eu fui tendo clareza. Então, eu passei o último ano, assim, vamos dizer assim, né? 3 anos atrás, 4 anos atrás, na verdade, foi o ano que eu mais estive estável. Então, aonde eu não tinha picos de pensamento suicida, eu começava a ponderar mais com quem eu saía, eu ponderava mais os meus propósitos e fui me aprofundando mesmo na minha identidade. E quando eu conheci o Pedro, foi exatamente a fase que eu estava mais estável. Então, assim, eu já sabia que eu tinha o meu amor próprio, eu já sabia que eu era amada em Deus, então que eu não precisava Tava do em remissão, Pedro. Eu tava em remissão de sintomas, né? Que é quando nossos sintomas estão mais equilibrados, vamos dizer assim, né? Então, assim, o border, ele não vai embora, mas eu tive que aprender a conviver com ele. E aí eu fui trabalhando isso na minha vida. E aí, quando o Pedro me conheceu, eu já estava mais estável, mas não sabia que era o border, só sabia que era ansiedade. E aí, também a mesma coisa. Palmeirense, vamos ser palmeirense. Do nada, a Gabriela, que era São Paulinaça. Virou palmeirense. Abel Ferreira, te amo. Meu Deus. Rony Rústico, é tudo. Veiga, sou sua fã. E, gente, foi desse jeito. Mas foi o meu ponto mais, assim, desproporcional. Porque todo Alguma coisa você tinha que dar Alguma pro coisa Pedro, tinha, né? Pelo exatamente. amor de Deus. E aí eu fui levando isso. E o Pedro é muito estável emocionalmente. Então o Pedro, ele me acolhia. Quando eu tinha crise de ansiedade, ele ia pesquisar o que era uma crise de ansiedade. Então, acho que isso Olha, também é que muito lindo. importante. Quando a gente convive com alguém, né? Seja uma amiga, um cônjuge, uma parceira, um parceiro, é importante também a gente ler sobre. Porque muitas das minhas crises que eu tinha de desregulação emocional, porque o border, ele desregula junto com o outro, né? Então, é uma situação que tem o outro ali envolvido, que aí você desregula. Então, uma vez que você se sentiu abandonado, seja real ou não, um sentimento de vazio, umas questões assim, você vai se auto-machucar, vai se auto-afligir. Então, Não é só o Pedro- falar assim, se você tem esse problema, você tem que correr atrás. Gente, se você é um parceiro e você sabe que aquela pessoa tá em sofrimento, eu sei que muitas vezes é difícil. Não é fácil conviver com borderline, não é fácil conviver com autista, não é fácil conviver... Na realidade, a convivência, ela não é fácil para ninguém. Mas já que você tá ali, por que você não vai fazer o seu melhor? Se você sabe que a pessoa tá ali se afogando nos sentimentos, porque se afogar nos sentimentos, às vezes a pessoa não tem controle. Pega na mão. Vai, sabe? Porque eu acho que a gente tá muito frio, a gente tá muito individualista.
E a gente perde tanto sendo assim. A gente tem medo do outro e a gente perde tanto sendo assim. Abraça. Você não vai se machucar. Não tem como. Se você tem noção de quem você é, o Pedro, né? Regulado. Se você Ai, ceder... que inveja do Pedro. Se você ceder... Eu tenho inveja dele. Não, eu tenho inveja do Pedro de ser regulado. Ah, sim. Porque, cara, você nascer com esse dom de ser regulado... Dela não, porque o meu marido é maravilhoso, gente. Quem não sabe. Mas assim, a gente tem que começar a entender que tudo vem com bônus e ônus. Eu tenho certeza que o Pedro só tá com você e só foi essa pessoa pra você porque ele tem muito bônus. Mas, gente, a gente vai lidar com ônus e tá tudo bem. Eu acho que é isso que a sociedade... Tem que saber quanto a pessoa tá disposta, né? Por você. E, Gabi, quando você foi diagnosticada, você falou do chá revelação, eu achei sensacional. Cara, eu vou lançar... Paty, anota aí pra nós. A gente vai lançar uma campanha de chá revelação para transtornos mentais, para neurodivergentes. E aí, você é o quê? Gente, eu vou lançar isso, material de consultório. Gente, não, é sensacional. Você trouxe um negócio, vai ter que patentear, filho? Gabi, como que foi para você ir atrás desse diagnóstico? Como que você chegou nesse ponto? Falando, não, eu preciso procurar. Quem você procurou? Porque muita gente não sabe. Eu falo por mim, porque para mim o TDAH era uma coisa inexistente. Até o meu psiquiatra falar, se eu fizer um teste para você precisa de um laudo? Ele falou para mim, eu falei, não. Ele falou assim, porque se você precisar de um laudo eu faço, mas se eu fizer um teste para você com 10 questões do TDAH, você vai acertar 14. Então, assim, eu falei, mas o que é o TDAH? E ele me explicou. Mas eu não fui lá por causa disso, eu fui lá por causa de um transtorno de ansiedade. Então, em quem você foi, assim, um resumo para as pessoas se orientarem mesmo. Se ela se identifica, se você se identificou com qualquer pessoa aqui, como eu, que já acho que eu tenho mais uns 3 laudos para colocar no meu... Não, vou falar para Beth, abre 4 pastas para mim. O que você diria para as pessoas? Né? Desses sintomas, quem que você deveria procurar? Só o psicólogo, o psiquiatra? Como um psiquiatra específico tem alguma coisa? Porque muita gente não sabe, Gabi. Terapia específica? Como que funciona isso? Sim, o meu diagnóstico foi tardio, né? Foi esse ano. Eu tenho 27, foi um pouquinho antes do meu aniversário. Foi tipo meu presente de aniversário, né? Foi em março que eu tive o diagnóstico e eu tava fazendo terapia já, né? Com a minha psicóloga. E uma psicóloga que me conhece há muito tempo. E aí, quando eu precisei fazer uma troca de psicólogas, né? Porque aí a minha psicóloga, ex-psicóloga, né? Ela passou a frequentar os mesmos grupos que eu, né? Da minha religião, enfim. Eu falei, não vai dar agora pra gente continuar juntas, né? Porque tem um limite ético. Isso, né? Aí eu falei assim, bom, vamos seguir aqui juntas então. E eu vou trocar outra. E aí eu procurei a mesma psicóloga que eu já fiz por muito tempo, a Paula. Um beijo, Paula. E aí, quando eu retornei com a Paula falou, Gabi, você tá percebendo que você tá com os mesmos sintomas que você já tava vivenciando, que essa necessidade de aprovação, isso. E eu já tinha atendido pacientes com diagnóstico borderline. E foram pacientes que eu encaminhei, porque eu não me sentia capaz. Mas depois eu fui entender que, na verdade, é porque isso estava pegando na minha história. Isso tinha a ver comigo. Congruência. Exato. Eu tava projetando ali, então era uma limitação que eu tinha. E aí, sabe quando você não quer aceitar? Porque eu fiquei assim, gente, como eu nunca percebi isso antes? Eu estudo sobre isso. E esse ano eu já estava focada mais em atendimento para mulheres, sobre emoções, saúde da mulher. Eu falei, como eu não percebi isso? E a Paula falando sem dar o nome. E ela, você percebeu que você estava vivenciando picos de vazio? Você percebeu que você tem às vezes, instabilidade com a sua alimentação? Você percebeu que você, às vezes, se adequa, né, ao ambiente que você está? Que você troca muito de cabelo, troca muito, né, o seu jeito de ser para agradar? Que você tem medo de ser rejeitada? Que você tem uma instabilidade muito grande, que às vezes quando você tá com raiva, você não sabe expressar, e aí ou você pode ir pro outro ou pra você mesma. Aí eu, Paula, onde você tá querendo chegar? Me dê nomes, me dê nomes. Ela, borderline. Eu falei, ai, Paula, quero aceitar. E eu lembro que foi muito difícil essa sessão, porque eu falei assim, Paula, e agora? Aí ela falou assim, agora que a gente vai buscar entender se é isso mesmo. E aí, como a Paula já tinha esse conhecimento, já trabalhava com isso, né, psicóloga, ela me indicou para ir para uma psiquiatra. E aí eu busquei a Bia, que é uma psiquiatra que eu tenho muita confiança no trabalho dela, e falei assim, Bia, é o seguinte, a gente já tem vários casos que a gente conversa, mas hoje eu vim buscar para mim mesma. Pode marcar aí a consulta. E aí a Bia manda um questionário, né? Assim, eu acredito que a maioria
dos psiquiatras, né, éticos, humanos, acessíveis, mandam questionário Importante e tal. dizer isso, né? Isso, buscar um psiquiatra, né, que você converse com ele. E não que ele te faça 3 perguntas, te dê uma medicação e fale pra te voltar 4 meses daqui, Preciso né? repensar mesmo. o Isso é psiquiatra. muito importante. E aí eu busquei... falei. Eu busquei uma psiquiatra na qual eu confiava. E existe algo, né? Às vezes as pessoas falam, ai, porque psicólogo e psiquiatra é caro. Caro é a gente passar a vida sofrendo. Exatamente. Muito obrigada. Ela quase deu uma cotovelada na minha boca agora. Caro é a gente Você viver mandou ela falar isso, né? sofrendo. Caro é a gente ter um prejuízo nas nossas relações. Caro é a gente não conseguir se desenvolver no nosso trabalho. Caro é a gente ficar tripidando nas nossas emoções. Então eu falei assim, não é caro. Se pôr na ponta do lápis, quantas vezes a gente gasta com iFood, com Uber, com coisas que estão paradas em casa? Dá Exatamente. tranquilo pra gente E com buscar. o iFood, que às vezes você vai atrás do iFood pra poder cobrir o vazio que tá aqui Um dentro, né? emocional, né? E aí gera mais caloria e mais problema, né? Exato. Então, assim, e aí eu busquei, e aí com a Bia, que a Bia também já tinha um pouco de conhecimento sobre mim, enfim, aí a Bia falou, Gabi, realmente faz sentido. E aí eu saí igual aquelas formigas que você põe o dedo e aí ela sai assim, porque ela não sabe mais pra onde ela vai. E aí eu fiquei um tempo, assim, digerindo. Isso foi esse ano. E aí, então, foi com a ajuda da psicóloga e da psiquiatra que eu busquei essa ajuda. E também, a Paula, ela só fez isso logo assim que a gente retornou, porque ela já me conhecia por muito tempo. Então, o diagnóstico também, ele às vezes vai levar alguns meses, porque a gente Sim. precisa entender, né? Por isso que a gente fala que o psicólogo tem muito mais pau pra pôr na mesa pra falar de um Sim. transtorno do que o psiquiatra que acabou de te conhecer. Sim, Claro que nesse caso tem uma direção, né, É porque Gabi? tem que fazer as perguntas certas, porque é aquilo, você não percebeu. Nem Você não. E é aquilo, às vezes você é uma psicóloga e você não percebe, porque precisa fazer os insights certos, o caminho certo, mas, cara. Mas olhar pra dentro é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil olhar pra Que, dentro. Gabi, eu tô com vontade de levar você pra casa. Eu também, Gabi, na verdade, eu não quero que você vá embora. Eu, no caso, estou na minha casa. Você vai embora, ela fica. Só Entendeu? que, infelizmente, a gente tem que fazer aquele bate-bola. Vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer um bate-bola com você. Vamos lá. Eu quero ver se você vai conseguir responder certinho. Ah, vai, ela é tratada, medicada, né? É. São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras! Minha filha! Ah, parou, né? Parou, né? Parou. Eu tenho um também. Vamos lá, pagode ou rock? Rock. Assertiva. Eu sou aleatória do rolê, tá? Quebra-cabeça ou Lego? Lego. Ai, que delícia! Não, eu vou Mas não tenho porque é caro, se alguém quiser me patrocinar. depois eu vou te explicar por que eu te fiz essa pergunta, tá? E por fim, borderline é? Sentir e viver sem sentido não tem como, né? Parabéns. Muito Gabi, obrigada. olha, foi incrível esse podcast. Como todos são, mas assim, eu falo, cada um tem o seu especial, né? Sim. A saúde mental, eu acho que hoje ela tá tão banalizada por muita gente, no sentido, tudo agora é TDAH, tudo agora é autismo, agora tudo é borderline. As pessoas que não têm, ou que não enxergam, ou que às vezes têm e nem sabem que tem, é mais fácil julgar o outro, o que a gente falou, é difícil olhar pra dentro, né? Então eu acho que foi muito rico. Nossa, que conexão, né? Conexão. Ainda bem que já tá aí, né? É. Graças a Deus. Foi muito rico de detalhes e de alma, sabe? A questão espiritual que você falou, que eu acho importantíssima. Eu também sou cristã. Eu não estou frequentando uma igreja hoje, mas eu sei o quanto a parte espiritual ela influencia, né, na vida da gente. E a conexão mesmo. Não tem religião, eu acho que tem não. a necessidade de você É o estar espiritual conectada mesmo. com o seu espiritual. E eu falo que, assim, isso é só para finalizar aqui, para eu dar o gancho do que eu queria falar para você. Eu sempre falei, eu me desviava da igreja, mas eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Porque ele nunca, eu sempre falo, a minha fé é inabalável, né? E eu, por muitas vezes, eu não vou à igreja, mas eu tô dentro do carro e eu falo, vamos bater um papo aqui. Porque é isso, é essa intimidade, né? Vamos bater um papo aqui. Não tem essa de eu vou ter que dobrar meu joelho agora. Não, é aqui mesmo no carro. Senhor, chega aí. Senta aqui do meu lado agora, por favor. Porque se o senhor não sentar aqui agora, não tem mais ninguém que possa me socorrer. E, às vezes, a gente começa a procurar em tantas outras coisas
e a gente não vai no principal, que é a fonte, né? E você não tem noção do quanto a sua vinda aqui hoje me trouxe respostas. Deus sabe tudo que faz, né? Ele faz tudo certo, tudo perfeito. E eu queria dizer isso mesmo para as pessoas, que não existe amigo melhor. Não existe... Ele é o médico dos médicos. E eu tenho certeza que ele sempre vai encaminhar a pessoa certa. Se você falar, Deus, eu não sei para onde ir agora, o que eu faço? Ele vai encaminhar a pessoa certa. É esse profissional, porque não importa aonde ele se formou. Eu sou o médico dos médicos. É nas minhas mãos que ele está. E a importância de você trazer isso com essa leveza, sabe? Nossa, Gabi, você é fantástica. Por muito... Hoje mesmo, você antes de vir aqui, e eu tava ontem, né, no meu grupo de GC, e uma amiga muito especial, posso falar o nome dela? Claro. A Bruna Barreto, né? Você é do Poema? E aí, Então eu pedi para eles orarem bastante para mim hoje, né, para que eu pudesse falar palavras que edificassem não só, talvez no lado espiritual, mas também no lado psicológico, para que independente do que as pessoas acreditam, elas possam buscar ajuda, né? E eu por muito tempo falei para Deus, principalmente quando eu tive o diagnóstico, né? Eu falei, Deus, por que eu sou assim? Eu não queria conviver com todas essas emoções. E aí eu lembro que Deus respondia muitas minhas orações. Gabi, tem lugares que só você vai conseguir alcançar. E aí hoje os meus trabalhos são todos voltados, né, para mulheres, para emoções, enfim. Então eu fico muito feliz de poder ter Beijo, contribuído. Bruna Barreto. Amamos você. Fico muito feliz de ter contribuído com vocês e com todo mundo que vai assistir também. Foi lindo. A primeira Sensacional. coisa que eu quero agradecer é a Melissa, porque a Melissa também é uma mulher tão iluminada. Melissa, um beijo. Obrigada por você ter te falado. Olha, chama a Gabi, porque ela tem muita coisa a acrescentar. E tem mesmo. Muito obrigada, Melissa. Você só tem abençoado a minha vida desde que você entrou na minha vida. Gabi, que lindo isso, sabe? Eu acho que uma coisa que eu entendi na vida é que aquilo que a gente acha que é defeito, aquilo que a gente acha que é uma maldição na nossa vida, quando a gente vira o jogo, a gente vê que a gente só tá vendo o bordado do lado errado. Quando a gente vira, a gente olha o bordado do lado certo e fala, agora faz sentido. Mas a gente precisa passar pela dor. A gente precisa se moldar no fogo para depois a gente estar pronta e ser aquele colo gigante para o outro. Eu acredito que você vai ser colo para muita gente. Posso só fazer a última observação? Pode. A Gabi tem uma tatuagem no braço dela escrito: o fim do poço é teu reinício. Uhum. Cara, eu queria terminar com essa frase. O fim do poço é realmente, você não tem como ir mais fundo do que isso. Sim. Porque você já chegou no ápice. Não dá para ir mais do que isso. Essa frase, ela vai para minha caixinha hoje lá no Store. Pode ver lá que hoje eu vou colocar isso. É exatamente isso. Cara, você realmente é incrível. Você tem uma luz assim fora do normal. Então dá você pra ela o prazer. presente. Que prazer. Ela virou sua fã agora, Gabi. Virei. Bom, vou te presentear. Eu não, né? Quem tá te presenteando é a Adriana, a nossa nova colaboradora. Olha, falei certo. Falou, não é colaboradora, amiga. Colaboradora que Não trabalha. é mesmo, colaboradora, falei de novo errado. É apoiadora, patrocinadora. Ela é patrocinadora, é dessa palavra que eu gosto. A nossa nova patrocinadora. Eu falei certo, gente. Eu sou uma vergonha. Isso é um presente. Eu falo que não é nem um mimo, é um presente mesmo. A Adri é uma pessoa de um coração sensacional. Ela falou, eu quero fornecer o café para vocês. Na verdade, a gente conversou com ela e eu falei, ela vai trazer um biscoitinho só pra gente dar uma beliscada. E ela veio e trouxe um café pra... Dri, você é incrível. E só pessoas incríveis andam com pessoas incríveis. Essa é a grande verdade. Olha, eu acho que assim, a gente falou Isso é seu. A gente falou de palavra de Deus e Deus tem nos abençoado muito, viu? Muito. Ele tem... Eu acredito que esse podcast, ele começou com uma ideia, mas Deus já sabia o propósito dele. Sabe. Né? Deus já sabia o que ia acontecer, o porquê dos porquês, de todas as coisas. E Gabi, não tem mais palavras, não. Vamos encerrar. Vamos encerrar, porque, olha, eu tô ficando assim... Daqui a pouco ela vai pegar a Gabi, vai raptar e vai colocar no quarto escuro. Vou. Não, porque eu não sou manipulador e nem narcisista. Mas também não quero um relacionamento aberto. Eu tenho um equilíbrio aí. Gente, beijo.
Ai, bati no microfone. De novo. De novo.